Eu tenho agora o prazer de apresentá-lo diante das câmeras, Sidney Rodrigues. Qual é a água que beneficia a população? Olha só, a gente ouve falar muito de água, né? Todo mundo conhece um pouco de água, todo mundo tem que tomar água no dia a dia. Agora, qual é a água ideal? Essa é uma pergunta que as pessoas têm que fazer. A água que eu bebo é ideal? Posso confiar na água que eu bebo? É lógico que existe aí um monte de histórias em cima de tratamento de água. Eu não quero falar hoje aqui de cloro, essas coisas que são a parte mais básica, né? Eu quero chamar a atenção de quem está assistindo, da população, para alguns itens que nas nossas pesquisas a gente achou primordial. Por que é primordial? Porque regiões do planeta onde as pessoas têm acesso a essa água naturalmente, elas vivem mais. E não só vivem mais, como vivem com muito mais saúde. O corpo se regenera quando você tem uma água primordial. E quais são as características dessa água primordial? É uma água que tem um pH alcalino, ou seja, ela não é ácida. Além de não ser ácida, ela combate a acidez. Porque quando você coloca líquido alcalino no corpo, você vai combater a acidez corpórea. Agora, por que é importante a água ser alcalina? Porque tudo que você compra no mercado é ácido. A tendência da dieta moderna é ácida. Então, o primeiro ponto que as pessoas têm que prestar atenção, daqui para frente, quem está ouvindo, é verificar se o pH da água que ele está tomando é alcalino, ou seja, é maior que 7. É o primeiro passo. Então, quando se encontra uma água com pH 7 ou maior que 7, você já tem um bom indício dessa água ser de boa qualidade. Tem mais fatores. Por exemplo, a água pode ter o ORP negativo. Se ela tiver o ORP negativo, ela é antioxidante. Significa que, ao ingerir uma água que tem pH alcalino e o ORP negativo, nós vamos estar eliminando excesso de radical livre. O excesso de radical livre hoje é o pai de todas as doenças. Né? É muito grande, porque a dieta ácida, o estresse, essas coisas todas causam... A primeira coisa que leva é o estresse, né? O estresse, porque uma das causas do envelhecimento, né? Nós temos aí 4 causas básicas do envelhecimento, e uma delas é o excesso de radical livre. O radical livre, quando ele bombardeia o DNA da nossa célula, ele pode causar até um câncer. Então, doenças degenerativas também nascem na acidez, né? Tem um médico muito famoso, e eu falo isso sempre, porque as pessoas podem pesquisar na internet, chama Dr. Otto Warburg, é um alemão, em 1930 ele foi laureado, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Ele falava que o câncer, ele tem pH ácido, e é impossível que se desenvolva câncer no pH alcalino. E daí a importância da gente ter uma água com pH alcalino. Qual é, na sua opinião, o problema da água mineral, que o povo é apaixonado por água mineral? Observa para você ver o vasilhame da cerveja. É de vidro, escuro. Observa até o do shampoo, dos condicionadores. É tudo muito bem feito. Agora, observa o vasilhame da água. É um plástico fino, transparente, né? E quando aquecido, esse plástico, por ser de petróleo, ele contamina a água que está dentro. Tá? Deve soltar algum componente? Solta, inclusive o xenoestrógeno, que ao longo do tempo ele pode causar até câncer. Então, veja bem, quando você engarrafa a água, ela por ser um ser dinâmico, né, ela se agrupa em outras moléculas. A água ideal seria uma água com 6 moléculas por cluster. Então chama-se água hexagonal. A água hexagonal tem 6 moléculas. Né? Cada molécula da água tem 3 átomos, que é um de oxigênio e 2 de hidrogênio. Com 6 moléculas tem uma água perfeita. A água que não cria uma alta densidade na célula, ou seja, ela facilita o nutriente penetrar a membrana celular e o lixo residual da respiração sair. Então essa água é perfeita. Quando você engarrafa essa água, em 48 horas dela parada, você começa a perder esse benefício. E ele é importante. Quando você tirar a densidade da água, tudo no seu corpo funciona melhor. Então você tem... E outra coisa, na água, é importante quando você for comprar água, você olhar o rótulo da água e ver qual é o pH. Porque como nós temos uma sociedade hoje que está viciada, principalmente no refrigerante, né, que a maioria deles tem pH 3 ou até menos, e o pH é o logaritmo com base 10, ou seja, um pH de 2,5 é 10 vezes mais ácido que um pH de 3,5.
Então, se for seguir isso aí, nós vamos ter um pH 100 mil vezes mais alcalino quando você tem uma água com pH 7,5 do que um refrigerante. Então, por exemplo, uma criança que bebe um copo de refrigerante, ela tem que tomar em torno de 40 copos de água com pH 7,5 só para poder compensar o prejuízo. Isso de um faz mal. refrigerante. De um copo de refrigerante. De um copo de refrigerante. Exato. Depois a criança não vai bem na escola, às vezes engorda, tem cárie dos dentes muito cedo, e a mãe não sabe o que está acontecendo. Eu digo que quando a criança tem hoje problema estomacal, ou às vezes intestinal, todo mundo se preocupa com o que a criança comeu. Não é o que ela está bebendo. Não é o que ela está comendo. Muitas vezes é o que ela está bebendo. E a criança nasce alcalina, nós nascemos alcalino. À medida que o tempo passa, a gente vai se acidificando, vai perdendo líquido, vai se desidratando. Né? Uma água alcalina, com pH acima de 7,5, 8, ela ajuda até a reduzir gorduras localizadas, por exemplo. Então é de suma importância. Quando nós estamos na fase adulta, 70% do nosso corpo é água. Então, se você melhorar a água do seu corpo, você consegue melhorar até 70%, de uma vez só. Você quer ver uma analogia bem simples? Quando você tem aquário e os peixes ficam doentes, a primeira coisa que você tem que fazer é trocar a água. Depois que você troca a água, você pode até colocar algum pingo de remédio para o peixe nutriente, mas sem trocar água, nada disso adianta. E quando nós ficamos, às vezes, doentes, a gente já procura direto o remédio. Imagina que nós somos um aquário ambulante e os peixes são as células. Se você não trocar a água, o seu peixe vai morrer. Todo tipo de doenças, principalmente as degenerativas, elas precisam de ambientes ácidos para se desenvolver. O que propicia o ambiente ácido hoje no corpo do ser humano? A dieta moderna à base de açúcares, amidos e refrigerantes, e até a nossa água está ácida. Nós perdemos o contato com a água primordial. Essa que é a verdade. Então, se até a água que você bebe é ácida, imagina como é que está você por dentro. Né? Se todo tecido cancerígeno tem que ter ácido, é impossível você desenvolver um tecido cancerígeno no corpo com ambiente alcalino. Desde quando essa sua dedicação ao estudo da água? Eu iniciei a trabalhar com água em 1994, num órgão municipal que era vinculado na Fundação Nacional de Saúde, era saneamento básico. Depois eu me mudei para os Estados Unidos e andei pelos 5 continentes, de alguma forma vinculado à água. Né? Então eu estive no norte do México, estive no Egito, vi as águas do Rio Nilo, que já é um rio que boa parte do ano nem consegue chegar mais no mar, porque se nós fôssemos hoje falar dos problemas da água no mundo, a gente tomaria todo o tempo, porque é muito, né? Nós temos o Mar de Aral, que já secou 85%, encolheu, a água está o dobro mais salgada, e assim vai. Né? O que as corporações estão de olho nas fontes de água que sobraram. O Brasil hoje é um dos países mais ricos e em abundância de água doce do mundo, seguido pela Rússia, né? E a gente começou nossos estudos aí em 1994, ou seja, nós se vão 16 anos pesquisando a água, para produzir uma água de qualidade, para trazer, para oferecer uma água de qualidade. Chegar num consenso sobre a água. E a importância, a base da pirâmide alimentar de todo cidadão deveria ser água alcalina. Quando a pessoa está muito ácida, os sistemas tampão que o corpo usa para poder alcalinizar o sangue, porque o sangue não pode ficar ácido. O sangue ele fica sempre entre 7,35 e 7,45. Olha só, o nosso sangue é alcalino. Por que nós temos que beber coisa ácida? Se o nosso sangue tem um pH de 7,3, por que beber alguma coisa que tem um pH de 3? Isso não faz sentido. Você coloca o corpo para trabalhar muito forte, com muito estresse, só para corrigir. Ele começa aí para evitar que o sangue fique ácido. Certo? Na sua opinião, a maioria absoluta da população toma água indevida? Sim. E não por opção, mas talvez por não saber o que está tomando. Porque é comum as pessoas recomendarem, tome água. Isso é muito bom. Tomar água é essencial. Mas qual água que você tem que tomar? A pergunta é essa, qual água que você tem que tomar? Né? E hoje nós achamos, tem 5 comunidades no mundo que as pessoas são centenárias, com a proporção muito maior do que no resto do mundo. Eu vou citar 2 aqui, vocês podem, 3, vou citar 3, vocês podem pesquisar na internet. Okinawa, no Japão, Ilha de Sardenha, na Itália, USA, no Paquistão. USA é um jardim do Éden. Né? As pessoas se casam aos 80, têm filhos aos 90 e vão até os 120.
É incrível, não conhece remédio? Por conta da pureza da água. Um dos fatores principais nessas regiões está intimamente ligado, porque eles têm o que mais se parece com a água primordial. A água deles é alcalina, a água deles tem o ARP negativo, ou seja, ela é antioxidante, a água, porque tem água que enferruja, água que desenferruja. Tem água que hidrata e água que desidrata. E a pessoa, para estar hidratada, a água tem que penetrar a membrana celular, tem que molhar o capilar celular. Senão o corpo fica com aquele sentimento que não está hidratado e começa a reter líquido. Na retenção de líquido a pessoa engorda. Então a água, né, é a base. E quando a pessoa tem excesso, às vezes, de gordura, ela não consegue, faz dieta, não funciona. Se ela tiver acesso à água alcalina, quando ela coloca essa água alcalina no estômago, que tem que ter um pH ácido para digerir alimentos, o corpo entra num processo chamado homeostase. Quando você coloca um pH 8 no estômago, você alcaliniza o estômago, que é um ambiente para ser ácido. Aí o corpo vai trabalhar para acidificar o seu estômago, e daí ele alcaliniza o resto do corpo. Uma das coisas que o corpo faz com acidez é encapsular em células de gordura. Ele faz isso. É uma das coisas mais fáceis. Exato, ele pega e encapsula o ácido em células gordurosas, né? E armazena no corpo, e as pessoas ficam aí com problemas. Quando você alcaliniza o estômago, ele começa a buscar esse depósito de ácido para jogar no estômago, e aí você elimina. Então, por exemplo, tomar 2 copos de água pela manhã, alcalina, o RP negativo, que é antioxidante, ajuda até a emagrecer. A pessoa volta ao equilíbrio, na realidade. A água põe a pessoa no equilíbrio, porque você trocou a água do seu aquário, os seus peixes vão agradecer. Ou seja, tudo vai funcionar. E quem tem pH regulado, tem maior facilidade para reter minerais que absorve durante o dia. Você come uma banana, tem potássio. Como é que você absorve o potássio, que é um mineral alcalino? Você tem que estar alcalino. Por exemplo, o brócolis, o espinafre, vegetal em geral, de cor verde escura, tem muito mineral alcalino nesses vegetais. Mas como é que você vai reter isso? Você vai reter isso se tiver com pH regulado. É por isso que na agricultura usa-se corrigir o pH do solo para fazer plantação. Senão a planta não desenvolve direito. Então a gente vai ver que, biologicamente falando, nós temos que prestar atenção no pH. E a população não presta, não porque não quer, porque não tem o conhecimento. Quem que não quer viver mais com mais saúde, né? Eu digo que a medicina fez um trabalho fantástico no sentido de esticar a qualidade de vida, a vida das pessoas. Nós ganhamos aí, em média 25 anos de vida do século passado. Só que esticar só a vida não é suficiente. Às vezes você tem que ter o quê? Tem que ter qualidade. O que está acontecendo? As pessoas estão chegando nos 75, nos 80 anos e muitas delas estão tendo aí Parkinson, Alzheimer. Às vezes não conhecem nem o nome dos filhos. E aí corre o risco de voltar a usar fralda. Olha só, nós temos que ser como a lâmpada, né? Brilhar até o último dia. Né? Os animais geralmente não definham. Os animais não definham. O leão caça até o dia anterior à morte. O homem não, ele definha. Ele definha. Por quê? Porque ele se prepara. Eu digo que quando você não presta atenção no que você bebe, no que você come, você está se preparando para ficar doente. E as doenças parece que é um pacotão promocional que vem junto com a velhice. E não devia ser assim. Então chama-se conscientização. Os melhores anos da vida das pessoas estão no final da vida. E não no meio dela. Até lá.